Começando bem o seu dia, sexta-feira. Continuamos com a série de mensagens Eu e a Minha Língua Grande. Hoje nós vamos falar sobre o subtema que é o seguinte: preocupação? Que nada, é fofoca mesmo. Esse é o nome, esse é o título do subtema de hoje, do nosso Começando Bem o Seu Dia. Mas sobre isso eu falo e volto após o intervalo do nosso programa. Só um pouquinho, são segundos e a gente já está de volta, tá bom? Enquanto isso, toma uma água, se prepare para ouvir essa devocional. Olá, hoje, sexta-feira, começando bem o seu dia, sendo confrontados pela palavra, o tema geral que é Eu e a Minha Língua Grande. Hoje nós vamos falar sobre o subtema que tem como título o seguinte: preocupação? Que nada, é fofoca mesmo. Você vai entender quando aparecer aí na sua tela, por escrito, qual é o subtema de hoje. Bom, eu quero ler aqui o texto de Romanos capítulo 1 e depois 1 Timóteo capítulo 5. Romanos capítulo 1, versículo 29 e 30 diz o seguinte: estão cheios de toda espécie de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Andam cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malícia. Ponto. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Romanos capítulo 1, 29 e 30. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13. Diz o seguinte: além disso, aprendem a ser preguiçosas, andando de casa em casa, e não somente preguiçosas, mas também fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. Já ouviu falar de soco na boca do estômago? São esses textos bíblicos que eu acabei de ler. Só para você ter uma ideia para introduzir isso aqui, esse tema, o apóstolo Paulo, ele lista os caluniadores, os que caluniam, ao lado de pecados como homicídio e malícia. É só olhar lá Romanos capítulo 1, versículo 29 e 30. Ao lado de homicídio e malícia, está lá o pecado de caluniar pessoas, na lista. Quer dizer, uma companhia terrível para o pecado que costumamos tratar com leveza, porque a verdade seja dita, a fofoca muitas vezes é tratada com muita leveza dentro dos arraiais evangélicos e do arraial cristão. Mas na carta de Paulo agora a Timóteo, você vê que ele descreve com precisão cirúrgica o comportamento de um fofoqueiro. Anda de casa em casa falando que não convém. Ali está falando de mulheres, mas a gente sabe que não é só mulher que faz isso. Homens fazem isso. Andando de casa em casa, falando que não convém. Muitas vezes, esse comportamento se disfarça de cuidado pastoral ou de pedido de oração. Eu dou um exemplo aqui, uma ilustração. A gente escuta muitas vezes no círculo religioso frases como essa: vamos orar pela fulana, porque eu soube que o casamento dela anda muito mal, ela brigou feio com o marido, dizem até que... pontinho, pontinho, pontinho. E ali, gente, debaixo daquele verniz espiritual, a fofoca corre solta, protegida pela palavra oração, intercessão. E a verdadeira intercessão, ela não precisa expor detalhes íntimos de terceiros para ela ser eficaz diante de Deus, que já conhece tudo. Quando o pedido de oração exige detalhes desnecessários e prazerosos, chega a escorrer o veneno pelo canto da boca, e prazerosos de contar, aquilo deixou de ser intercessão. Virou fofoca com roupa de domingo. Eu estava dentro de um ônibus, eu era militar da aeronáutica, eu estava dentro de um ônibus, à minha frente 2 mulheres conversavam.
e falavam uma com a outra assim: nós precisamos orar mais, precisamos jejuar para Deus tirar aquele pastor lá da nossa igreja. Eu ouvi aquilo, eu fiquei impressionado. E eu peguei, cutuquei, falei: a senhora estão falando de orar para Deus derrubar o pastor da igreja? Que tal a senhora orar para Deus trabalhar na vida do pastor? Elas tomaram um susto na hora, eu abaixei minha cabeça e fiquei lá com meus pensamentos. Alguns ensinamentos sobre isso aqui. Deus coloca a calúnia na lista de pecados graves. Um assassinato. Pode ser a calúnia pode matar uma pessoa, levar pessoas a se matar. Romanos 1, Paulo, ele não coloca ele não hierarquiza a calúnia como um pecado menor, não. A calúnia aparece ao lado do homicídio e da malícia. Romanos 1, 29 e 30. Lembrando que aos olhos de Deus, destruir a reputação de alguém é tão sério quanto tirar a vida daquela pessoa no outro sentido. Esse é um ensino claríssimo. Deus, ele colocou a calúnia na lista de pecados graves. Então, muito cuidado. Como já disse em uma outra devocional, mesmo que aquilo for verdade, não fale dos outros. Fale com a pessoa. Imagine se aquilo não for verdade. Não, mas quem te falou? Alguém me falou. Alguém é o diabo. Alguém é o primo do diabo, o irmão do diabo. Esse sempre tem alguém. Não, eu ouvi dizer. Ouvi dizer é a frase que vem lá do Quinto dos Infernos. Segundo ensino, a fofoca, ela se disfarça de preocupação. Leva o verniz da preocupação. Paulo descreve mulheres, e eu digo por extensão qualquer pessoa. Paulo descreve mulheres que se tornam fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. O que é que não convém? Ficar falando da vida da pessoa, detalhes da pessoa, dizendo vamos orar, vamos interceder. 1 Timóteo 5,13, né? Enquanto ando de casa em casa, muitas vezes sob o pretexto de visitar, de cuidar e de orar. Na realidade, o que a pessoa está fazendo ali é dar curso a um coração apodrecido e que acaba apodrecendo outro coração, se aquele outro coração abrir os ouvidos e o coração, a alma, para ficar recebendo esse lixo tóxico, essa bomba, né? Essa bomba de maldade que vem direto do inferno. Terceiro ensinamento: a ociosidade espiritual abre porta para uma língua solta. O texto aqui, ele conectou a fofoca à ociosidade, que falou: aprendem a ser preguiçosas. Quando o coração não está ocupado com propósito, com adoração e serviço genuíno, o que faz esse coração? Ele busca preenchimento em conversas que alimentam o ego à custa da vida dos outros. Quando a gente não está ocupando a nossa mente, o nosso coração, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que tem alguma virtude, boa fama, sabe o que vai acontecer? Nós nos tornamos ociosos e começamos a deixar o nosso ego ser alimentado falando mal da vida dos outros. Alguém disse que é uma conduta psicológica de uma pessoa que está vendo mal, não está bem, e como ela não está bem, ela quer rebaixar todo mundo ao nível daquela situação que ela está vivendo. Quando na realidade o que Jesus quer fazer é elevar a nossa caminhada para ficarmos mais perto dele, mais parecidos com ele, tá bom? Eu encerro com um pensamento. Você ainda está aí? Não desligou não, né? Tá conseguindo ouvir até aqui, assistir até aqui? Tá? Eita Deus, me ajude. Uma reflexão aqui comum na pregação sobre oração e fofoca disfarçada diz o seguinte: há orações que, se Deus as ouvisse antes de nós as pronunciarmos aos ouvidos humanos, corariam de vergonha. Deixo o pensamento aqui para você meditar e para que eu medite também, e logo após o intervalo a gente encerra esse Começando Bem o Seu Dia, que hoje falou sobre aquela
frase preocupação, que nada, é fofoca mesmo. Quando alguém chega, eu estou preocupado com fulano porque eu soube isso, isso e aquilo. Isso não é preocupação não, isso é fofoca mesmo. Isso é demoníaco. Após o intervalo a gente volta para encerrar o programa. Não vai embora não. Encerrando, começando bem o seu dia, dessa sexta-feira, eu preciso que você repita comigo assim: Jesus, falou aí, Jesus, eu continuo amando o pastor Eduardo, porque ele está dizendo verdades bíblicas. Disse? Conseguiu terminar a frase? Vamos aqui para a dica Cabode. A partir de hoje, transforme todo pedido de oração sobre a vida de terceiros em um convite direto. Vamos orar juntos com a pessoa. Eu dou um exemplo, claro. Uma vez eu e um amigo que também é pastor hoje em dia, conhecemos um rapaz e moramos com ele. Eu não vou falar em detalhe. Moramos com aquele rapaz. Ele teve uma situação que ele engravidou uma moça e queria abandoná-la. Ao invés de ficarmos falando daquele rapaz, todos os dias ele morava conosco. Nós colocávamos ele no meio, eu de um lado, esse amigo pastor do outro, e nós orávamos com aquele rapaz e declarávamos que ele ia ser abençoado, que a vida dele ia ser mudada, tudo mais. No final da história, ele assumiu aquela senhora, aquela mulher, como filha que ele teve, e foi lindo o milagre. Deus curou a vida dele internamente, salvou aquele homem. Ele hoje é um pastor e a filha dele, que ele queria rejeitar hoje, é uma médica. Com a pessoa, sim. Longe da pessoa, não faz isso não, tá bom? Vamos lá? Vamos agradecer aqui a Deus pela vida da Joyce Nogueira, pedindo que a paz do Senhor entre no seu lar. Silvana Santos, dizendo que as devocionais são uma bênção. Tomara que essa seja também. Emerson comentou que a palavra foi excelente. Simone Passos informa que acompanha o programa de Manaus. Eu quero bolinho de chuva, tá? E Freddy Graned registrou que está assistindo ao programa diretamente de Manaus. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Estou começando bem o seu dia. Está indo ao ar de segunda a sábado, TV Amazônia, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. E também pelo YouTube, nosso canal do YouTube, 6h30 da manhã, de segunda a sábado, tá bom? A gente volta amanhã, sábado, para fechar essa série de programas, de devocionais sobre eu e a minha língua grande. Lembrando que eu tenho que lembrar alguma coisa aqui. Hoje é sexta-feira, não, final de semana vai chegar e eu vou falar com você sobre coisas aí no programa de amanhã, tá bom? Um beijo no seu coração. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, acessar o nosso canal do WhatsApp, se inscrever no nosso canal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code e falar conosco através do nosso WhatsApp também, tá bom? Beijo no seu